Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3. Evangelho de Mateus capítulo 3. Aleluia. Nós vamos ler apenas o versículo 1, os versículos 1, 2 e 3. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Queridos, falar do profeta João Batista é falar da igreja do Senhor. Quando nós olhamos para a figura do profeta João Batista, e muitas das vezes este profeta ou este homem de Deus chamado João Batista, que às vezes é tratado como alguém incomum. Todas as vezes que a figura do profeta João Batista vem à nossa mente, talvez a gente se lembre de algumas cenas de filmes ou qualquer outra coisa que retrata ele extremamente esquisito. The Chosen, você vê ele extremamente esquisito. Filmes antigos acerca de Jesus, quando você vê João Batista, você vê um personagem esquisito. Mas a grande verdade é que, quando nós olhamos para a vida deste homem, um homem que carregava dentro de si uma mensagem poderosa, a mensagem do Cristo. Esse homem que vestia pelos de camelo, diz a palavra, e se não bastasse, tinha um cinto de couro em torno dos seus lombos, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres, e a sua morada era o deserto. Realmente era alguém que não tinha muita atração, podemos dizer assim. Talvez se o profeta João Batista hoje vivesse os nossos dias, ele não teria talvez nem um like ou 2 likes sequer, porque a sua mensagem era uma mensagem totalmente diferente do que tem sido pregado ultimamente. E não tem coisa mais difícil para um líder, para um pregador cristocêntrico, pregar uma mensagem nos dias de hoje, aonde as pessoas estão acostumadas e estão viciadas em si mesmo, e ao mesmo tempo aonde a antropologia, o antropocentrismo, tem tomado de conta dos corações das pessoas e dentro da igreja. Muitos acham que Deus é apenas um fast food. Se Ele me der, bem; se Ele não me der, amém. Então, quando a gente olha para a figura do profeta João Batista, um homem que talvez seja esquisito, alguém diferente, excêntrico, porém, alguém que diz a Bíblia no próprio livro de Mateus, quando o texto discorre a partir do versículo 3, versículo 4 em diante, nós vamos perceber como que este homem, morando no deserto, vestindo peles de camelo, roupas de animais, um homem que comia gafanhotos e que comia mel silvestre e morava no deserto, conseguia estar diante dele toda Jerusalém. Diz a Bíblia que toda Jerusalém, bispo Lindomar, toda a Judéia e toda a região ia para se encontrar com João Batista numa igreja, não com assentos tremendos e bons que temos, mas uma igreja debaixo do sol escaldante, porque a igreja de João Batista era no deserto. Essa era a vida desse homem de Deus. E a Bíblia diz que toda a Judéia, toda a província ao redor do Jordão, está escrito, vinham e eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Era alguém que confrontava os religiosos, aquele que tinha uma mensagem dura, cristocêntrica, e chamando a se converterem verdadeiramente. Tanto publicanos, como diz o Evangelho de Lucas, tanto os religiosos como os gentios e judeus, todos iam diante de João Batista para serem batizados e confessando os seus pecados. E então ele começa a dizer em Mateus capítulo 3, ele chamando esse povo ao arrependimento.
Mas em determinado momento João Batista diz: eu estou pregando para vocês o reino dos céus. Mas o reino de Deus é também acerca de uma pessoa, porque quando o reino vem, o rei precisa vir também. E eu não sou o rei deste reino. Virá um rei, que eu não sou digno de desatar as sandálias. Virá um rei, que eu não sou digno de estar aos seus pés. Virá um rei, aquele que de fato virá no seu reino de esplendor e glória. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista continua a sua mensagem no deserto, na igreja do deserto, dizendo: além de batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele trará na sua mão uma pá, aonde ele vai recolher o trigo, mas a palha ele vai colocar num lugar, fazer um montante, e ali ele vai queimar aquela palha, até porque ele é o fogo consumidor, e é um fogo que não se apaga, e essa palha queimará, e ninguém poderá apagar. Então eu olho para a vida do profeta João Batista, e João Batista que não era de fato um excêntrico, que não era alguém fora da curva, ultrapassado, mas era um homem que carregava uma mensagem dentro dele. Foi alguém que foi de fato ungido pelos céus, para proclamar o evangelho na pessoa do Cristo. Ele que veio de forma intencional. E quando nós olhamos para a vida de João Batista, ele não pregou um novo sermão, ele não trouxe uma nova revelação, ele não trouxe novos versículos ou coisa semelhante, não! O profeta João Batista usa os versículos do Velho Testamento, usa as profecias que os profetas haviam profetizado e falado há mais de 800 anos atrás, como foi o caso do profeta Isaías, falando que viria um rei, que viria um Senhor, que viria um Deus, que ele era como chama de fogo, e que os seus olhos eram como chamas de fogo, mas que a sua vida faria com que aquele que se deleitasse nele, se tornasse a sua imagem e a sua semelhança. Então, de forma intencional, usando versículos bíblicos, profetas do passado e profecias para preparar seu povo para quem? Para Jesus. Foi para isso que o profeta João Batista nasceu, desde o ventre, aonde Zacarias e Isabel, os filhos da promessa, filhos da velhice, mas ali o Espírito Santo do Senhor o ungiu para um propósito. E qual era o propósito? De que ele fosse enviado como mensageiro para preparar o caminho, para pavimentar o caminho, para que todos tivessem um encontro com Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Então a vida do profeta João Batista não é apenas uma transição do velho para o novo, pelo contrário, nós olhamos para um homem que ele de fato proclamava de forma ousada que Jesus era aquele que cumpriria tudo aquilo que fora profetizado no passado. E o interessante é que Jesus diz que em Mateus, que ninguém nascido de mulher era maior do que João Batista. Mas por que Jesus disse isso? Porque quando nós olhamos para o texto de Lucas 11, versículo 11, Jesus diz que posteriormente ninguém nascido de uma mulher era maior do que João Batista. Mas racionalmente você olha para este versículo, você diz: como alguém não foi maior do que João Batista? Como que alguém nascido de uma mulher não foi? Se nós olhamos para a vida de João Batista, alguém que não fez milagres, quais são os milagres que João Batista fez? A Bíblia fala que o seu ministério foi um ministério muito curto e rápido. A Bíblia diz que ele não foi chamado para
fazer ou viver em uma grande cidade, uma grande metrópole, mas ele morava no deserto. E ali ele se banhava, ali ele mergulhava, ali diariamente fazia a sua imersão em Jesus e na palavra, para pavimentar e preparar o caminho para Jesus, para que na sua primeira vinda todos conhecessem quem era o Filho de Deus. Não fez parte dos 12, Jesus não o chamou, não viu a crucificação, não participou do derramar do Espírito Santo com os apóstolos no cenáculo, não viu Jesus ressuscitar, nem tampouco ascender os céus, não viu nada do que Jesus havia afirmado ou falado a seu respeito, de que ele era grande, ou ninguém nascido de mulher era maior do que ele. Mas olhamos para esta afirmação de Jesus e não justifica, porque o que vale para uma igreja relevante ou para um ministério relevante, olhamos para a vida dos apóstolos, olhamos para a vida dos profetas da antiguidade, homens que diziam não vai chover, e durante 3 anos e 6 meses não chovia, homens que diziam que o mar tinha que se abrir e o mar abriria, coisas extraordinárias, fogo vinha do céu. Como que este homem, Jesus disse que ele era o maior, ou não teria ninguém maior do que ele, ou nascido de uma mulher, se ele não teve tanta relevância de milagres, de coisas que fez, que nós poderíamos, por exemplo, ficar pensando aqui horas e horas. Pelo contrário, morreu rápido, não viu nada do que proclamou sobre Jesus. No auge do ministério de Jesus foi preso, e o prêmio que ele teve, ou a promoção que ele teve, foi a sua cabeça decapitada. Não fez parte do ministério de Jesus. E talvez você diga, bispo, mas o versículo 11 de Mateus, versículo 11, termina que o menor no reino dos céus é maior do que ele. E é verdade, porque o que Jesus estava dizendo aqui em Mateus capítulo 11, versículo 11, o que Jesus está dizendo para nós, o que ele disse para a sua igreja, que para nós que vivemos a época onde, como diz o apóstolo Paulo, somos participantes dos sofrimentos de Jesus. Jesus estava dizendo, olha, a geração que vem pós João Batista é uma geração privilegiada, porque participou ou participará dos meus sofrimentos, viu a minha crucificação, ou serão pós-crucificação, verão que eu morri, mas que eu ressuscitei, e que eu vou estar, ascendi aos céus. Então, de fato, Jesus estava dizendo que nós que veríamos o Filho de Deus do reino dos céus, nós temos uma incrível vantagem. Por quê? Porque nós teríamos um acesso a Jesus e a vida no Espírito, e isso é um privilégio superior ao que João teve. Então essa declaração não é sobre a grandeza de João, mas o privilégio que temos hoje de ter acesso ao Filho de Deus. Nós somos a geração mais privilegiada. João foi muito grande ao ponto de ser confundido até mesmo como o Messias. A Bíblia diz que muitos chegaram e falavam, você é o Messias, e ele disse, não, o Cristo ainda há de vir, há alguém muito maior do que eu estou apenas pavimentando, eu estou apenas preparando o caminho para aquele que virá. E eu olho para o texto de João e fico pensando, quando João olha para Jesus passando talvez, e ele olha e aponta e diz, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu fico imaginando a vida do apóstolo João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, aonde eu não terei o privilégio de caminhar com Ele, aonde eu não serei parte dos sofrimentos que o apóstolo Paulo vai escrever posteriormente.
do qual eu não vou estar fazendo parte da equipe dele, eu não vou estar vivendo com ele. Como muitos de vocês terão o privilégio, muitos de vocês terão o prazer, sabe, porque meu ministério será muito curto, rápido, e a única mensagem que eu carrego, e ela tem que ser rápida, ela tem que ter celeridade, é que ele é digno de ser adorado, contemplado e desfrutado, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o único digno de ser adorado, porque ele é o único Cordeiro de Deus, o único Cordeiro perfeito, capaz de tirar o pecado do mundo, nos tirar do trilho do inferno, e nos levar para a vida eterna. Então João proclamou a primeira vinda de Cristo, porque João trazia em si, ou carregava em si, uma mensagem: Cristo, Cristo, Cristo. São Patrício, jovem, de repente tomado pela graça de Deus, acorda e diz, todos os dias: Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo na minha mente, Cristo no meu coração, Cristo à minha frente, Cristo atrás, Cristo, Cristo, porque Cristo é a esperança da glória, Cristo é a única esperança da igreja, Cristo é a única esperança para o mundo caído, Cristo é aquele que é digno de ser adorado, glorificado, contemplado e de ser anunciado dos quatro cantos dessa terra. Então João proclama a primeira vinda de Cristo, e nós como igreja o que temos feito para proclamar a segunda vinda de Jesus? Porque essa é a missão nossa como igreja. Se a primeira foi, João Batista foi estabelecer a vinda de Jesus, pavimentar a sua vinda, que foi de forma crucial, poderosa. Imagina igreja, imagina líderes que estão aqui essa noite, imagina você que está aqui revisando o seu chamado, revise mesmo, porque Paul Walsh diz, muitas pessoas dizem, só Deus pode me julgar, pastor, só Jesus pode me julgar, e eu pergunto para você e faço das palavras de Paul Walsh as minhas, e você não tem medo disso? E será que isso não treme no teu coração? Que só Ele pode te julgar? Nós precisamos carregar essa mensagem chamada Cristo. Nós precisamos carregar essa mensagem e anunciar a segunda vinda de Cristo, porque qualquer evangelho que não inclui a pessoa de Jesus, que não inclui a sua segunda vinda, que não diz que um dia Ele voltará, que esse evangelho é um evangelho incompleto, é um evangelho fake news, é um evangelho de uma obra inacabada. A igreja recebeu o encargo de continuar preparando o caminho do Senhor, ou preparando o caminho diante do Senhor. Jesus é essa mensagem, Ele é esse caminho. Quem nós somos em Jesus é muito mais poderoso do que sabemos acerca dEle. Aquilo que carregamos como mensagem dentro de nós é que fará toda a diferença. Porque não adianta termos uma mensagem com eloquência, palavras bonitas, mas não permitirmos que Deus forme em nós a própria mensagem ambulante, ou não gerar em nós um coração carregado de Cristo, porque alguém afetado pelo Cristo, ninguém precisa dizer a ele o que tem que ser feito. Sabe, queridos, um coração carregado de Cristo vai nos custar a vida toda, ou a vida inteira, ou a nossa própria vida. Porque comunicar bem, falar bem, é fácil, até papagaio fala, como dizem aí. Se comunicar bem, falar bem, somente gaste tempo, disciplina e dedicação e você vai falar. Mas alguém carregado do Cristo,
ele pode ser um analfabeto, ele pode falar errado, ele pode não ter faculdade, ele pode não ter conhecimento, inculto, indouto, ele pode ser uma pessoa simples ou uma pessoa rica, uma pessoa de boas falas ou de poucas falas, mas alguém carregado do Cristo, o Espírito Santo de Deus unge ele, para que Cristo seja visto através da vida dele, e o Espírito Santo unge as suas palavras, e o próprio Cristo transcende no coração das pessoas, porque é isso que os puritanos diziam: quando alguém for pregar a mensagem do Evangelho, e quando ele abrir a sua Bíblia, não será ele pregando, mas será o próprio Cristo pregando diante das pessoas. Meu Deus, que privilégio! Que geração privilegiada somos nós, igreja do Senhor. Que tremendo é, porque se nós entendermos que precisamos carregar, sermos mensageiros que carregam uma mensagem cristocêntrica, isso irá custar a minha vida. Porque muitas vezes focamos naquilo que é informação, muitas vezes focamos, como a pastora Cláudia diz, em livros. Isso é importante, temos que ler, e como eu tenho lido ultimamente, uma das coisas boas que minha faculdade fez comigo foi provocar em mim a leitura. Tudo isso é válido. Olharmos para os profetas do passado, olharmos para a Escritura, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e conduta, mas sim ignorarmos o fato que essas mensagens custaram a vida destes homens de Deus. Se nós olharmos e colocarmos tamparmos os nossos olhos para essa verdade, nós estaremos pobres, cegos e nus, porque todos aqueles homens que carregavam essa mensagem, ou eram tomados dessa mensagem cristocêntrica, perderam as suas vidas por causa de Deus, perderam dinheiro, perderam coisas por causa de Deus, perderam tudo. Mas eu digo para você uma coisa, igreja do Senhor, nós que somos forasteiros e peregrinos, talvez, como disse o bispo Felipe, perderemos muitas coisas nessa terra, mas uma coisa que nós não perderemos é a eternidade, e aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para nós em Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou ou penetrou no teu coração o que Deus tem preparado para você. Ah, querido, Leonardo Ravenhill diz: 30 segundos na eternidade, desejaríamos orar mais, ler mais a palavra, jejuar mais, evangelizar mais, porque nós não sabemos, como foi pregado agora há pouco, porque muitas vezes estamos com os nossos olhos como que uma cortina diante dele. Então carregar essa mensagem do Cristo é mais do que informação, é uma vida a ser gastada, porque o martírio é um sacrifício custoso, mas há algo mais custoso, que é viver a sua vida em obediência a Jesus, dia após dia, semana após semana, onde Ele te colocar. Amor tem a ver com prioridades. Você só prioriza aquilo que você ama. Provavelmente você nunca vai chegar no final do dia e vai dizer: poxa, eu não consegui hoje postar a minha foto, hoje eu não consegui ver rede social, que poxa, eu não tive tempo. Mas provavelmente essa geração chegará no final do dia ou da semana, como hoje, triste, angustiado e dizendo: eu não orei 15 minutos hoje, eu não li a palavra, eu não tive tempo com Deus. Isso é uma tragédia. Hernando Dias Lopes, fazendo uma tour recentemente na Inglaterra, ele disse que chora porque o pastor chega para ele, apóstolo, e diz para ele: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais a Inglaterra de John Wesley, a Inglaterra não é mais a Inglaterra dos avivalistas. E de repente vai num bairro, em uma igreja que foi relevante, quando chega naquele bairro,
aquela igreja se tornou um bar. E o pastor Hernandes diz que começa a chorar. O secretismo, a ortodoxia sem fogo, e a ortodoxia sem fogo, a informação sem fogo, vai matar Jesus no teu coração. Ou melhor dizendo, a ortodoxia sem fogo cria em nós um Jesus morto, apagado, sem brilho nos olhos, coração seco, árido, que não se importa mais com as vidas que estão morrendo e indo para o inferno. Uma ortodoxia sem fogo gera em nós conforto. João centrava a sua vida em Jesus. Ele começou a ver o mundo com as lentes de Jesus. A sua profunda noção de quem era Jesus alterou a sua forma de viver. Você só vai alterar a sua forma de viver, crente, quando você tiver noção profunda de quem é Jesus. John Pipe, pregando para a sua igreja, ele diz: ei, deixa eu ensinar algo para vocês. 1 hora às vezes é muito para oração, para começar. Faça o seguinte: comece a orar. Orou 10, 15 minutos, mas de joelhos com a Bíblia aberta, leia a Bíblia e diga: Deus, estou orando, lendo a Bíblia de joelhos. E ele disse que faz isso, e isso trouxe na vida dele uma profunda alteração na sua forma de viver. Crente, acredite nisso. Crente, creia nisso, pelo amor de Deus, porque você faz parte de uma geração, não que uma geração que vai se esfriar, não uma geração que vai apostatar da fé. Você faz parte de uma geração que carrega o Cristo como a principal mensagem da sua vida. Cristo é a esperança, não só da sua vida, mas de toda a humanidade. Cristo em nós, esperança da glória. Obrigado, minha querida. João não aprendeu apenas informações sobre ele, ele se tornou uma demonstração de quem ele era, ao ponto das pessoas confundirem ele e acharem que ele era Jesus. Ao ponto das pessoas acharem que ele era o Messias. O Messias que não tinha feito milagres, o Messias que não tinha feito coisas extraordinárias, mas que tinha dentro dele apenas uma mensagem: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando o reino vem, o rei vem também. João não falou nada novo, e eu louvo a Deus pela Iana, que a graça de Deus nos alcançou. Eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor, porque nossos pastores entenderam e foram, não é que eles entenderam, eles foram banhados por essa graça. Graças a Deus. E João não era o único, porque carregava uma nova mensagem, uma nova revelação, igreja. Qual era a mensagem nova que este homem carregava? Mas toda a Judéia, regiões, províncias do Jordão, além do Jordão, Jerusalém, vinham publicanos, fariseus, gentios e judeus serem batizados, arrependidos e confessando os seus pecados, porque viram em João a imagem do Filho de Deus. Você crê nisso, igreja? Que Jesus lhe é suficiente? João não falou nada novo, não usou textos novos bíblicos, ou criou uma nova Bíblia.
ele carregava apenas uma mensagem. Ele demonstrava que aquilo que ele falava era o poder do Evangelho. A preparação que ele tinha era a preparação de revelar o Filho de Deus. Como iremos falar de Jesus se não permitirmos ser moldados por essa palavra completamente? Facilmente apreciamos muito quem fala bem, ou apreciamos muito que pessoas, ou ficamos extasiados em ler livros sobre os avivalistas, ver como o livro de Atos, homens que entregaram a sua vida por Jesus. É muito bom, a gente olha e se aprecia com tudo isso, mas nós ficamos extremamente desconfortáveis perto de pessoas que procuram hoje viver assim, viverem de forma comprometida. Nós amamos e nos maravilhamos quando nós lembramos daqueles que viveram de todo o coração para o Senhor, mas aqueles que estão tentando no presente, sabe, isso nos incomoda. Sabe por quê? Porque a entrega confronta a nossa vida de conforto. A entrega confronta a nossa vida onde estamos na zona de conforto, e por isso banalizamos. Não é bem assim, pastor. As coisas mudaram. Há tanta coisa para se fazer, há tanto que ser feito. Não, querido, nós mudamos. Mas Mateus 6,33, Mateus 6,33 não é ultrapassado, não precisa ser reescrito, reinventado novamente. Mateus 6,33 ainda continua sendo a verdade do crente. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Banalizamos tudo. Tem pessoas que talvez digam: não precisa levantar a mão, meu irmão, porque no passado talvez eu também fui assim. Eu orava e dizia, e pensava: meu Deus, mas Jesus não pode voltar agora. Meu Deus, eu ainda não construí, eu ainda não fiz, eu ainda não casei meus filhos, eu ainda não, Jesus não pode voltar. Se Jesus vier agora é um desperdício. Banalizamos, por quê? Porque olhamos para situações e pessoas que estão na mesma zona de conforto que a nossa, e isso não provoca em nós uma mudança. Por isso que o reino de Deus ele é intencional. Por isso que as pessoas questionavam se João Batista era o Messias, mesmo sem ele ter feito sequer um milagre. Deus não avalia eu e você porque falamos bem. Deus não vai avaliar a sua igreja porque somos uma igreja que tem muita ortodoxia. Não, Deus vai avaliar se realmente há em nós a palavra encarnada, o verbo encarnado. Se eu creio que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, e eu digo a Ele, não apenas cantando como nós estamos cantando essa música, é Ele, gastando todos os meus dias, vivendo tudo para Ele. Não, de verdade, se for preciso, gastaremos o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida, mas que Ele cresça, que Ele apareça. Porque a vida de João não era apenas de um homem consumido por Deus em uma reunião, ou um êxtase, ou um momento de destartar do Espírito Santo. Não, ele não era apenas um homem consumido por Deus, mas ele era o próprio Deus na terra falando, porque o Espírito Santo falava através dele, porque a única mensagem que ele carregava era a mensagem de Jesus. Jesus lhe era suficiente. Quando as pessoas ouviam João Batista, elas experimentavam de Deus enquanto ele falava.
Será que as pessoas da tua casa, do teu trabalho, da faculdade, será que as pessoas que rodeiam você, que estão com você diariamente, quando você abre a boca, elas experimentam de Deus enquanto você fala? Essa semana eu tive uma experiência linda na faculdade. Uma colega mandou mensagem e disse: pastor, quero dizer para o senhor que o senhor é o nosso líder. Não sei nem se o senhor sabe disso. E eu disse para ela: não. E a fulana vai fazer uma cirurgia e precisa de oração. E ela pediu: pede para o pastor Brandi orar por mim, por favor. Eu nem imaginava que Cristo, naquela sala, estava sendo revelado. Porque eu tenho dito para Deus, eu tenho dito para o Espírito Santo todos os dias: oro pela igreja, oro por cada irmão. No geral, é claro, temos crescido, o favor de Deus tem vindo. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus, bondade de Deus. Mas eu tenho dito para o Espírito Santo todos os dias, que quando as pessoas me ouvirem, elas não ouçam esse miserável pecador, elas não ouçam esse homem cheio de limitações, mas que elas possam ouvir Deus, que eu possa levar pessoas a experimentar, ou ter um encontro com Deus, porque maravilhoso é você falar em público, com informações, maravilhoso é você ser um profeta, e revelar o escondido das pessoas. Isso é bom, isso é bênção, mas é algo muito mais poderoso, é um ministério que Paulo disse, o tesouro que é Jesus dentro de vasos de barro. Esse é o maior ministério que temos, o ministério de sermos aquilo que Deus deseja que sejamos pequenos cristos, que sejamos aqueles que têm ortodoxia, mas um fogo, uma paixão, um desejo, um deleite por Ele todos os dias, que isso nos consuma diariamente, porque é isso que Ele deseja transformar pessoas em mensagens ambulantes. Ele deseja que eu e você sejamos aqueles que de fato vivam para Ele. João não pregou novas informações, mas ele se tornou uma mensagem cristocêntrica, que não mudou somente a sua vida, mas a vida de muitas pessoas na sua época, pois ele carregava uma mensagem dentro dele: Cristo, o Deus encarnado. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. E fale com o Senhor, aí mesmo onde você está. A mensagem que você carrega vai definir a sua vida. Se você decidir carregar essa mensagem cristocêntrica, irá lhe custar a sua vida. Mas esse é o Evangelho. Que o fogo não se apague no nosso coração, que estudemos sobre Jesus, que tenhamos ortodoxia, mas que não nos falte o fogo de levantar de madrugada para orar, de vir na semana de oração, de abrir a nossa casa para uma célula, de começar uma célula no trabalho, na faculdade, de tirar os pecados domésticos da minha vida. Que eu decida não apenas ter ortodoxia, mas fogo, porque se eu tiver apenas ortodoxia, eu terei um Jesus morto, apagado dentro de mim. Mas que o fogo
porque Ele é fogo, Ele é fogo. Ele nos encheria do Espírito Santo e de fogo, o fogo para que venhamos resistir o dia mau, o fogo para que passemos por todas as provas e desertos, e mesmo estando como foi pregado, mesmo estando bem ou não, pouco importa. O que importa é que Ele cresça, o que importa é que Ele apareça, e que de verdade, Jesus, gastemos a nossa vida por amor a Ti. Não cantemos apenas da boca para fora, mas entregamos a nossa vida a Ti. Que Senhor Espírito Santo gere em nós uma convicção tal ao ponto de crermos nisso, porque é Ele, é para Ele que são todas as coisas. Ele é digno do meu cansaço, Ele é digno do meu tempo, Ele é digno da minha vida, Ele é digno do meu dinheiro, Ele é digno do meu tempo, Ele é digno. Oh Espírito de Deus, carrega os nossos corações com essa mensagem de Cristo. Carrega, Espírito Santo. Carrega e chaga a tua igreja. Oh Espírito Santo, faça-nos voltar às práticas do primeiro amor. Ele é o nosso primeiro amor, aleluia. Ele é digno, Ele é digno. Se Ele não tem sido mais o centro da sua vida, peça perdão a Ele enquanto há tempo. Digno de desatar, oh Espírito de Deus, sua sandália, ora calabachogarabarás. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Não cante apenas por cantar, levante as suas mãos com convicção e diga isso a Ele. Eu estou gastando, Peça ao Espírito Santo.